e já vou falar agora para não precisar falar depois, estação passa, mas tem gente que entra numa estação, ela gosta tanto que ela fica. Pode citar exemplos? Eu não vou te citar nome não, você conhece gente assim. Você conhece gente, meu irmão, que é verão o ano inteiro. A pessoa, ela é verão o ano inteiro. Está chovendo, está fazendo frio, a pessoa de blusa estampada, chinelão, chinelo e com protetor solar. A pessoa é otimista até. Tem gente que está num sol danado, ela vai dormir de cobertor, vai dormir de edredom. Tem gente que põe o ar-condicionado um 17 para dormir com edredom, e aqui fora está fazendo 29, 30, 40 graus. Tem gente que gosta de viver uma estação e ela tenta segurar aquilo da estação na vida dela. Então você tem que compreender, gente. Tem gente que é inverno. Vão sair. Eu gosto de ficar em casa. Vão ver filme, vão estourar pipoca. Aí no inverno você fala, assim eu gosto. Faz um chocolate para mim. Aí começa o verão. Vamos para a praça? Vamos ficar aqui vendo filme, eu vou estourar pipoca, eu vou fazer chocolate. Não tem gente assim? A pessoa segura a estação. Gente, aqui tem uma palavra acima de tudo que eu vou dizer esta noite. Onde existe respeito, as pessoas são felizes de verdade. Vamos repetir isso? Agora você já começou a montar aí quem é inteligente, eu acredito que você é, o quebra-cabeça do relacionamento. Por que nós brigamos tanto? Por que a nossa família briga tanto? Por que você acha tal pessoa tão chata? É porque a estação do outro não está batendo com a sua estação. E como falta o respeito ao outro, você acha que o outro é chato, que o outro é implicante, que o outro não gosta. Então vamos percorrer aqui o casamento. E eu falando para o casamento, nós vamos encaixar nas outras áreas da nossa vida. O texto que eu vou trabalhar está em Cânticos 2, 11 ao 13. Não sei se você sabe, Cântico dos Cânticos é o livro caliente da Bíblia. Ele ensina até posição sexual, meu irmão. Está lá, leia ou não. Ele ensina como que o homem conquista a mulher. Vou citar um texto assim, aleatoriamente, mas que está lá, para você entender o teor do cântico. O homem está falando para a mulher assim, estou citando Bíblia. Amada minha, olha o que ele quer fazer. Amada minha, vou deitar-te desnuda nas verdes gramas, uma relva molhada de orvalho, como eu molhado de desejo estou por ti. Haverei de encher o teu umbigo de licor. O que ele está querendo fazer, meu irmão? Encher o umbigo dela de licor. Vou encher o teu umbigo de licor, e uma cereja lhe colocarei, e nos perderemos no doce deste momento eterno. Ele só pensa... Gente, porque a gente quando ouve uma coisa dessa, pensa assim, nó, mas que linguagem. Na verdade é que fala da beleza, da intimidade do marido com a mulher. A beleza que Deus criou do prazer sexual. Aí veio o diabo e acabou com tudo. Aquilo que era amor se transformou hoje em promiscuidade. Aquilo que era prazer se transformou hoje em porcaria. Aquilo que era sagrado na vida de um casal, hoje em dia está... Mas a Bíblia está falando daquele relacionamento de Deus. Aquele homem que Deus reservou para a tua vida. Aquela mulher que Deus reservou para a tua vida. Aquele casal unido no amor de Deus. Aquele casal que se ama a três. O marido, a mulher e a presença de Deus. Meu irmão, aí a bênção de Deus impera. E aqui está dizendo o quê? O marido incentivando a mulher
a voltar para ele bela. Ele diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva parou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rolinha ouve-se em toda a terra, a figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam aromas diversos. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, vem, minha amada. Cânticos 2, 11, 13. Se você pega esta poesia, porque é uma poesia, e é o sonho de muita mulher, ouvir isso do marido. É verdade? O seu marido já recitou uma poesia para você bem romanticamente? Já, graças a Deus. O seu já? Se não, tadinho. Então você fala: ai, padre, isso aí está longe de nós. Mas aqui, ó, imagina, você está lá, deitada, sabe aquele dia assim frio, mas que não é inverno? Aí você está lá, aquele soninho assim, ó, que você não está dormindo, mas não está acordada. Aí abre a porta do seu quarto, entra o seu marido. O seu marido, sem aquela barriguinha, mas com uma bandeja de café, com mamão picado, com moranguinhos com chocolate, colocando na sua boca. E ele diz para você assim: meu amor, levanta, o inverno passou, a chuva parou, aparecem as flores na terra, as rolinhas estão cantando. Essa parte, as rolinhas estão cantando, a figueira está cheia de figos, e as vides em flor exalam perfume. Aí ele dá uma vírgula e diz para ela assim: mas perfume de rosa e flor nenhuma se compara ao teu cheiro in natura. I love you. Nossa Senhora dos Prazeres. Gente, é bênção na vida do casal. Mas não, aí tá coisa na mulher, levando de qualquer jeito, aí tá um pum nela, meu irmão. Acorda, olha o cheiro aí para você, ó. Vai cheirando. Meu irmão, não há romantismo. Cântico dos Cânticos está ensinando o homem a tratar a mulher. Então o homem que quer ser um cavalheiro, se você deseja conquistar a sua esposa a cada dia, aí está o problema, viu? Não vou pregar sobre isso, mas aí está um problema. Eu falava para você 1 hora sobre isso. A arte da conquista momentânea. E isso é desvio de relacionamento. Tem muito homem que tem isso. Ele conquista a mulher, ele faz de tudo para conquistar a mulher. Hora que ele conquista, ele não faz mais nada. A conquista, ela é diária. Diária. Então vamos aprofundar neste tema dos cânticos, que é um tema que toca a todas as pessoas casadas, porque no seu casamento a conquista, ela é diária. Celebrei umas bodas de ouro e perguntei para ela: como que a senhora aguentou ficar casado com ele há 50 anos? Como a senhora aguentou ficar casado com ele 50 anos? Ela falou: não, padre, eu não estou casada com ele há 50 anos. Eu falei: não, tem 50 anos que eu me caso com ele todo dia. O segredo é esse: é você não se cansar do outro, é você não se acostumar com o outro, é você ter esse espírito do cântico dos cânticos. Então vamos às estações. Quem já é casado aí, levanta a mão. Tá bom. Quem está aí, o marido e a mulher juntos, levanta a mão. Que bênção. Você que veio com a sua mulher ou marido hoje, tem bênção especial para você. Quem não está, você vai rezar por ele. Quem é solteiro, quem não namora, quem já é viúvo ou viúva, você vai
pegar isso que eu vou falar sobre as estações e julgar para os seus relacionamentos como um todo, porque se encaixa em tudo, mas eu quero falar para os casais. Primeira estação, primavera. Qual é a primeira estação? Aqui está escrito: aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. Cânticos, capítulo 2, versículo 12. Primavera é marcada pela beleza das flores e o canto dos pássaros. Dias de muito sol e muito perfume. Então a pessoa que gosta de perfume, tem gente que gosta de perfume. Se a gente chega perto da pessoa, ela está cheirosa. Eu lembro da minha avó, Deus a tenha, já é falecida, vovó Alice, a mãe da minha mãe. Você não chegava perto da minha avó se ela está cheirosa. Ela falava com a minha mãe: Ana Maria, se um dia eu cair de cama, me deixa sem comida, mas não me deixa sem banho não. E não me deixa feder não. Tanto que naquela época a minha mãe ficou de cama por causa da coluna dela, aquele mês e meio, toda vez que eu chegava, minha mãe perguntava assim: eu estou fedendo? Eu falei: mãe, a senhora está cuidadinha, está cheirosa, tem talco, tem perfume. Ah, não está. Não estou mesmo não? Eu falei: meu Deus do céu. São pessoas que gostam da primavera, pessoas que gostam de se arrumar, pessoas que gostam de estar sempre bem aparecida, né? A pessoa de olhar e ver que você está uma pessoa bem aparecida, pessoa gosta de estar cheirosa, limpa. Isso tudo são pessoas da primavera, né? Pessoas que gostam de cantar, pessoas que são alegres. Estou falando que você é um cantor profissional, mas canta. Pessoa que gosta de cantar, está arrumando casa, está cantando, está tomando banho, está cantando, está fazendo caminhada, está cantando. São pessoas primavera, pessoas cheias de vida. Todo relacionamento, quando começa, é primavera. Tudo é bonito, tudo é perfeito. Só que você tem que pôr na cabeça o seguinte, meus irmãos: relacionamento nenhum é primavera a vida toda. Eu conheço pessoas que só ficam com alguém na primavera. Começou um relacionamento, está quente, é beijo, e sai. Aí quando a coisa começa a esquentar, quando entra a responsabilidade, quando ela tem que... Não, aí eu não quero, eu gosto só de primavera. Primavera é o início do relacionamento, mas esse período, ele passa. Todo casal precisa aproveitar bem a primavera. Uma coisa que funciona no nosso inconsciente, se você não tem, comece a fazer na sua casa. Você saiu de férias com o seu marido ou com a sua esposa, tire uma foto no momento mais alegre, na piscina ou na praia, vocês dois rindo. Tira aquela foto, coloque num porta-retrato e coloque na sala. Eu não estou criticando, mas tem gente que eu já fui em casas que tem um móvel cheio de retratos. É muito bonito, mas é tudo do mesmo passeio. Então quando você está num período que o outro não está em casa, ou numa dúvida, ou numa tristeza, ou numa pré-depressão, ou no dia que você não acordou bem, você olha aquelas fotos todas, você só lembra de um passeio. O ideal é você colocar momentos variados. Coloque sempre a foto do dia do seu casamento. Coloque sempre um passeio recente. Coloque os seus filhos pequenos. Quando você olha aquelas fotos, tem que ter uma história de primavera. Geralmente as fotos mais bonitas da vida de um casal é quando eles estão vivendo a primavera. Cores, cheiros, animação, vida. Isso vai valer no futuro, né? Agora, para você pensar, você que já está casado, há flores no seu casamento hoje? A sua casa é um lugar florido? Não estou falando de flores naturais ou talvez artificiais. Estou falando de flores que sejam pessoas que para você despertem coisas boas, alegria. Na primavera é preciso não esquecer de Deus. Mulher talvez não aconteça muito isso. Homem a gente usa mais cabeça de botão. Mas tem muito vestido de mulher que tem muitos botões atrás, né? Não sei, já aconteceu com você
de você começar rapidamente a abotoar a sua camisa? Quando você acabar de abotoar a camisa ou vestido, sobrou um botão, né? É uma tristeza, porque geralmente você está com mais pressa. E quanto à casa que sobra é a primeira? Meu irmão, responda alto. Eu abotoei a minha camisa toda, no final sobrou um botão, uma casa sobrou em cima, eu só tenho uma coisa a fazer. O que eu tenho que fazer? Não tem mais nada, tudo tem que começar. Não sei se você já viu, em cerimônias mais solenes, Sexta-feira da Paixão, a festa Nossa Senhora Aparecida, as cerimônias, né? Tem uma visita de um bispo, né? Quando a gente vai ver o Papa, o padre usa batina, aquela veste preta, que tem botões do alto, são 33 botões, é a idade de Cristo, né? E nas mangas são 5 botões, é o número das chagas de Cristo, 5 chagas. Eu tenho batina, de vez em quando eu vou usar, os acólitos me ajudam. Falo, ó, eu começo a botar em cima, vocês começam a botar embaixo, porque senão não acaba isso não. Aí quando tem mais uma, você começa a botar do meio aí, meu irmão. A hora que vai fechando tudo, e quando você abotoa 32 botões, chega lá embaixo, sobrou um botão. Aí você olha aqui em cima, ó, ficou uma casinha. O que tem que fazer? Olha para cá. Olha, tá olhando. Abra a mente e o coração. O primeiro botão que deve estar na primeira casa da nossa vida é Deus. Se você não colocar o seu primeiro botão na primeira casa, que é Deus, todos os outros ficarão fora do lugar. Se você não começar um namoro, um noivado, um casamento, um trabalho, uma faculdade, colocando o primeiro lugar para Deus, quando você estiver lá no final, tem hora que você tem que começar tudo de novo. Quem não coloca Deus no início, não é feliz no final. Então guarda isso. O primeiro botão que se fecha tem que ser Deus. Primavera. Tem muito jovem que está na primavera. Tem muito adolescente que está na primavera. Ontem mesmo, numa das visitas, não vou falar onde, né? Algumas repartições lá em Fortaleza, fui conhecer uma agência, pessoal muito acolhedor. Depois de uma breve reunião, eles foram me mostrar a agência. Aí na agência, depois que mostrou tudo, no canto assim tinha um rapaz. Aí alguém disse assim, pois é, padre, foi bom o senhor vir aqui, ó. Ele agora cismou que é ateu. Aí eu fiz assim para ele aqui, ó. Quer dizer, problema seu. O final. Aí alguém disse assim, ele deve estar com algum problema na vida. E ele estufou o peito e respondeu assim, problema não, eu sou solução, o problema são vocês. Alguém falou assim, padre, o que você vai falar para ele? Eu falei, não tem nada para falar, a vida vai provar que ele está errado, e se a vida não provar, está perdido. Eu não falei o que ele queria que ele me falasse, que eu estava com uma frase pronta, mas ele não me deu o gancho, porque tem hora que a pessoa fala, padre, você que nesses trem aí, se não tiver céu, você está na água, hein? Eu falo, se não tiver céu, eu estou na água. Abri mão de toda coisa que eu acredito lá. Aí eu ia responder assim, pois é, se não tiver céu, eu estou na água. Mas se tiver inferno, você está perdido. Depois da sua morte, se tiver inferno, você está perdido. Aí eu fico mais com aquele filósofo, Pico della Mirandola. Ele vai dizer o quê? Ele não diz se crê ou não crê. Ele fala, entre crer e não crer, é melhor crer. Porque se você crê e não tem, você creu e teve uma vida boa. Se você não crê e tem, você perdeu. São pensamentos assim que a gente tem que ter para... Então a primavera ilude, sabe? A primavera ilude. Muita saúde, relógio caro, dinheiro, mulher...
Para que colocar Deus no primeiro botão? Aí vai vivendo a vida toda. A hora que está chegando no fim da vida, que está vendo que já está com a avó na greta, a hora que você está botando os últimos botões da sua vida, sobrou um botão. Lá no início, você esqueceu de Deus. Aí, meu irmão, tem gente que está tempo de voltar. E para quem não tem tempo de voltar? Essa é a primavera da vida. Cânticos, cheiro, alegria. Depois da primavera, qual é a estação? Verão. Cessou a chuva, se foi, eis que o sol brilha. O verão é marcado pelo calor e pelas tempestades repentinas. Você acorda, aquele sol, você olha para o céu, que solão. A hora que está 4, 5 horas, fecha para que cai uma chuva, parece que vai levar até a tua casa embora. Ontem eu achei que eu ia ter que buscar o santuário lá na JK, tanta água que caiu. Meu Deus, não é assim? Verão é a época quente, relacionamento quente, muito beijo, muito abraço. Um quer ficar sempre do lado do outro. Mas nesse momento de quentura, sempre vem umas tempestades querendo estragar seus relacionamentos. Espera que a tempestade passa. Tem gente vivendo tempestade no casamento. Tem gente vivendo tempestade no namoro, no noivado. Na hora da tempestade de verão, pode esconder qualquer marquise aí que ela passa. Eu já vi muito isso em Divinópolis. Cai aquele temporal, você vê todo mundo andando na loja, fica lá assim, ó. Aí alguém pergunta, quer que chame um táxi? Não, isso é chuva de verão. As pessoas falam isso. Ou seja, daqui a pouco já não está caindo mais? Gente, se você está num verão na sua família, você está com saúde, sua mulher, seu marido está com saúde, seus filhos estão estudando, não tem ninguém desempregado, não tem ninguém doente, é verão. Mas no verão, pode ser que alguma tempestade te pegue para tirar a sua paz. Nesse momento a família tem que se unir, esperar a tempestade passar. No casamento, o verão é quando o casal fica quente. E note que nunca tem verão o ano inteiro. O verão vem, o verão passa, mas o verão volta. Então, quando o casal está quente, ele tem que aproveitar para guardar boas memórias, passear juntos, deixar o filho com a sogra e com a vovó, e passar um dia sozinhos, e dormir numa cabaninha lá no Pimonte, fazer essas coisas. Tem uma noite onde não tem filho batendo na porta, onde não tem filho interrompendo o namoro, não é? O casal há tempos que não tem uma relação sexual. Aí naquela noite o marido está entusiasmado, a mulher também fica entusiasmadinha. Aí ele fala, nó, que bênção. Tempo que eu não tinha uma relação com a minha esposa. Aí quando o negócio está começando a ficar quente, ô mãe, eu estou com dor de barriga. Aí o pai responde, você está com dor de barriga, quem foi com diarreia agora fui eu, tanta raiva. Então tem que ter o momento do casal, meus irmãos. E isso eu tenho batido na tecla, não é de hoje. O marido e a mulher que não tira férias de filho, está bombardeando o próprio casamento. Filho é bênção, mas antes dos filhos existia o casal. O filho vem, o casal desaparece. É por isso que muito casamento começa a esfriar depois dos filhos. Eu atendo gente, eu estou sabendo o que eu tenho falado. Nó, padre, que saudade do meu marido quando a gente era solteiro. A nossa vida era totalmente diferente. Os filhos vieram, é uma bênção também. A minha energia toda para os filhos. Meu marido e minha mulher sumiu. Então tem que ter esse momento de voltar ao verão, voltar ao primeiro amor, né? Quem já é casado, eu pergunto para você, seu casamento está quente? Eles me perguntaram sobre essa questão de quente e frio, se tem diferença para homem e para mulher.
É claro que tem diferença. Isso eu vou pregar em outro momento, só para vocês escutar a comparação. É assim que funciona. Ó. Questão de quente. Homem é micro-ondas. Mulher é fogão a lenha. Micro-ondas, meu filho, esquenta numa rapidez, mas esfria numa rapidez também. A mulher, para esquentar, você sabe como é, tem que ter o carinho, não é? Tem que ter as preliminares, é o beijinho, é o afago, não é? Meu filho do céu, vou te falar, para colocar fogo no fogão a lenha custa, mas depois que pega o fogo, meu irmão... Ou eu estou mentindo? Eu leio, gente, eu leio. É assim que funciona. Então essa questão do quente no relacionamento, os dois têm que saber dosar isso aí, não é? Seu casamento tem momento quente. Terceira estação, qual é? Outono. Qual é a primeira? Primavera. Depois. Vamos só lembrar. O que é primavera? Flores, alegria, cheiro, canto. É uma preparação para o verão. Verão é quente, é suor, é passeio, né? O casal está o quente do relacionamento. Depois vem o outono, versículo 13. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam aromas. O outono é o tempo das frutas. O casal, quando começa a ter filho, a moça que está grávida, o casal que está gerando uma nova vida, ela está vivendo qual etapa do relacionamento? O outono. Outono é tempo dos frutos, é tempo dos filhos. Aquele calor do verão já não tem, porque no verão um está preocupado com o outro. Um beijo. Quando está gerando um filho, a preocupação vai para onde? Para o neném, para a criança. Quando estamos nessa luta aí de zika, né? Zica para um lado, então o cuidado redobra, aquele cuidado na época da gestação, né, Jará? Olha lá, ó, casalzinho grávido ali. Então aquele cuidado para o neném vir com saúde. Isso é o quê? É outono. Agora olha que coisa sem lógica. Nó, bem, você mudou, hein? Ou o marido fala assim: o que é, meu amor, que eu mudei? Antes você saía, trazia para mim chouriço, trazia para mim torresmo, trazia para mim doce ninho. Hoje você sai, você traz para mim repelente quando o mosquito zika, você traz sapatinho de nenê. Gente, as estações, elas... Atenção agora é para o fruto que está vindo. É o outono. Deixa o fruto vir. Vai ter aquele momento de cuidar do nenê. Aí fica lá o inverno, a família toda reunida no nenê. Aí o neném começa a crescer. Aí vem a primavera. Aí o casal esquenta de novo. Aí vem o segundo filho. Não é assim? É assim, já as estações, elas vão se sucedendo, né? Que bom que este vídeo chegou até você. Eu acredito que na vida nada é coincidência, tudo é providência. E espero que este vídeo ajude você a se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com Deus. Este vídeo faz parte do projeto Luz e Vida e está disponível no YouTube, Projeto Luz e Vida. Toda semana um vídeo novo para você. Se você acompanha o nosso trabalho e admira o nosso jeito de evangelizar, não deixe de compartilhar, curtir, favoritar e principalmente se inscrever no canal. Existem vários e vários vídeos disponíveis para você. Cada vídeo uma reflexão nova para que você seja uma pessoa nova para um mundo novo. Toda semana nós temos um encontro marcado. Toda semana um novo vídeo com boas lições para você. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por fazer parte desta grande família do projeto Luz e Vida. Aprendizado, propósito,
É isso que é a oração da noite. É isso que eu vou ensinar para você. Quando você deitar, primeiro você agradece. Guarda o gesto, agradece, coisa boa. Segundo, você pede. Se você pede perdão, porque não está tão bom. Eu, quando peço perdão, eu fiz uma coisa que não deveria. Eu falei para vocês, há uma semana ou duas, que não existe coisa boa e coisa ruim. Existe coisa boa e coisa não boa. Quando aparece uma coisa não boa, o que eu faço? Para salvar a pátria. Coisa ruim, eu reclamo. E coisa não boa, eu aprendo. É o terceiro. Eu peço perdão, eu vou aprender com aquilo de ruim que eu fiz. Não tem problema ter feito coisa de ruim. O problema é não aprender com aquilo, senão você repete. Depois que eu aprendo, aí eu penso no dia de amanhã. O que eu vou fazer de amanhã? Propósito. A sequência. Eu agradeço, peço perdão, aprendo e faço propósito. Vamos um de cada vez. Primeiro, qual é a primeira coisa? Gratidão. Primeira coisa que você necessita fazer antes de dormir, pensar, tem que ser hoje. Nada vale para ontem, é tudo hoje. Se a sua mente puxar ontem, você corta, não vale. Para a coisa funcionar é hoje. Da hora que eu acordei até agora, eu vou agradecer 5 bênçãos diárias. São infinitas, mas eu vou agradecer 5. Podem ser coisas, sentimentos, dons, habilidades, pessoa, realizações, emoções. É coisa boa. Ó Senhor, hoje eu quero agradecer primeiramente o dom da saúde. Fui, trabalhei, voltei. Muito obrigado pela saúde. E quero agradecer o meu trabalho. Quantas pessoas estão desempregadas? Eu tenho o meu trabalho, então eu te agradeço pelo meu trabalho. Quero te agradecer pela minha esposa. Você lembra da sua esposa? Quero agradecer pelo meu marido, pelo meu namorado, pela minha namorada, pelo meu melhor amigo. Quero agradecer pela água. Como é bom a água. Tomei um copo d'água agora, tomei banho hoje, estou limpinho, a água. Muito obrigado pela água, Senhor. Quero te agradecer por essa casa que eu estou. Quem gosta de fazer a coisa correta, acende uma luzinha, aciona no seu celular mesmo, e escreva 5 coisas para você agradecer. Para quê? Para você não repetir. Você falou hoje, vai falar amanhã de novo? Pelo trabalho, pela água. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa para você agradecer. Você muda esse disco aí, pelo amor de Deus. 5 bênçãos diárias. Eu chamo de 5 bênçãos diárias. Cada semana retrasada ou passada, tinha uma menininha ali hoje, ela é a mesma. Ela falou assim, ela estendeu a mão assim, padre, dá um abraço. Sabe quem é a menininha? Ela subiu aqui hoje. Aí ela me deu um beijo. Na hora que eu fui deitar, uma das bênçãos foi: Senhor, eu quero te agradecer, porque através daquela criança eu senti a tua presença, o abraço inocente, o beijo. Mas ela gosta de mim verdadeiramente. É uma bênção diária, né? Coisas simples, um pão que você come, um suco que você bebe. Isso é para exercitar você a agradecer. Primeiro, gratidão. Quantas? Agradeceu? Agradeceu. Obrigado, Senhor. Se vier na sua cabeça qualquer reclamação, tira. Você tem poder para isso. Não deixe ir, porque vem. Que a sua mente, ela não quer que você agradece, que ela quer estar no controle. E a sua mente só está no controle no negativo. Quando você está no aqui e no agora, ela não tem poder. Então aqui e agora, 5 bênçãos diárias. Agradeceu? Agradeceu. Segundo, perdão. Perdão pode ter mais, mas nós vamos ficar apenas com 3. Por que com 3? Porque eu tenho que trabalhar o positivo mais que o negativo. Você não pode agradecer 5 e pedir perdão por 7. A sua vida está uma pindaíba, meu irmão. Está pior do que melhor. Então são 5 bênçãos e 3 atitudes de perdão. Porque o perdão, ele não é um, são 3. Primeiro, eu me perdoo
por alguma coisa que eu fiz hoje que me atrapalhou. Eu não vou brigar comigo, eu não vou ficar de raiva de mim, eu não vou falar, mas que raiva que eu tenho que ser um Cristo. Não, eu me perdoo, eu me aceito, eu me conecto comigo mesmo, e eu me desligo daquilo, eu me perdoo. É o primeiro, porque é o mais difícil. Se perdoar não é fácil. É você ver aquilo que você falou que não devia ter falado, aquilo que você fez que não deveria ter feito, uma coisa que você comprou que não deveria ter comprado, um lugar que você foi que não deveria ter ido, um sentimento ruim que veio. Eu me perdoo. Mas perdoa de coração. Você se conhece. Você não é Deus, então você peca. Então eu posso me perdoar. Eu me perdoo. Segundo, eu perdoo. E pensa alguém que fez você infeliz esse dia, alguém que pecou contra você, alguém falou mal de você no trabalho. Eu me perdoo, eu perdoo essa pessoa de coração. Eu me desconecto dela. Eu não quero trazer para mim nada de ruim desse dia. Eu me desconecto desse mal que esta pessoa fez para mim. Primeiro, eu me perdoo. Segundo, eu perdoo o outro. Terceiro, eu peço perdão a Deus por aquilo que eu fiz com alguém que eu não deveria ter feito. Fácil? Tranquilo. Para dentro, para fora, para o alto. Para dentro, eu me perdoo. Para fora, eu te perdoo. Para o alto, eu peço que Deus me perdoe. Gratidão, 5 bênçãos diárias. Perdão a mim, a quem me ofendeu, e eu peço perdão a quem eu ofendi. À noite eu falo com Deus, porque a pessoa não está lá na minha cama, não é? Mas quando eu encontrar com a pessoa, eu tenho que pedir desculpa, perdão. Eu vou deixar para lá. Não, toda pessoa de sucesso, ela reconhece erro. Quem jamais diz eu errei, nunca vai ter sucesso na vida, em área nenhuma. Os grandes empresários, os grandes homens e mulheres do topo de sucesso, eles dizem várias vezes: eu errei, desculpa, eu errei. Vamos começar de novo, o erro foi meu. Perdão a mim, perdão a quem errou comigo, e eu quero pedir perdão a quem eu errei. À noite eu peço perdão a Deus. Terceiro, qual que é o terceiro? Qual que é o primeiro? Gratidão. Quantas bênçãos diárias? Quantas bênçãos diárias? Perdão. Quantos pedidos de perdão? O primeiro, a mim. O segundo, o terceiro. Então eu me perdoo, eu perdoo o outro e eu peço perdão a Deus. Você está notando que tem gente que não faz isso há anos? Tem gente que está dormindo há anos, nunca agradece nada. E tem gente que está dormindo sem perdoar, sem perdoar-se. Aí você acorda no outro dia, você não se suporta. Você tem uma pessoa que você não perdoou. Quando você vê a pessoa, você já faz assim, ó. Eu não estou falando que perdoar é você tomar café com ela, ir para Bariloche com ela, tá presente? Não é isso não. Perdoar é você libertar você do mal que ela te fez. Perdoar não é bom para o outro, perdoar é bom para você. Quem não perdoa morre de câncer. Se você não quer perdoar por causa de Cristo, perdoe para você não morrer de câncer. Doença psicossomática. Eu me desconecto do mal que você fez. Eu não aceito o mal que você fez. Eu te perdoo. Eu quero pedir perdão a Deus o mal também que eu fiz. 3. Aí vem o aprendizado. Muito simples. São apenas 2 perguntas. Primeira pergunta do aprendizado: o que eu fiz hoje que eu não deveria ter feito? Coisa simples. Quer um exemplo? Eu deveria ter acordado 8h15, eu acordei 8h30. Porque eu acordei 8h30, eu corri e perdi o ônibus. Então, eu vou aprender com aquilo que eu fiz,
e que eu não deveria ter feito. O que eu não deveria ter feito? Ter comprado algo sem pesquisar. Comprei, portanto, achei na outra loja metade. Aprendi, eu não deveria ter feito. O que eu não deveria ter feito? Ô padre, se eu pensar e não achar nada, aí eu vou tirar a Sagrada Família e vou pôr você ali. Aí você me fala, semana que vem eu ponho você ali. Sempre existirá algo que poderia ter sido melhor. Sempre. Como você sabe disso, padre? Porque nós somos seres contingentes. Isso é na filosofia clássica. Nós não somos seres necessários. Contingente, poderia ou não existir. Nós existimos? Existimos. Na perfeição? Não, na incompletude. E porque nós somos incompletos, sempre nós iremos fazer algo que não deveríamos ter feito. Mas a incompletude vem para o outro lado. O que eu não fiz que eu deveria ter feito? A primeira pergunta é o que você fez que não deveria. A segunda é o que você não fez que deveria. Hoje eu teria que ter visitado alguém, por preguiça eu não fui. Hoje eu deveria ter ajudado aqui em casa e não ajudei. A pessoa pediu para fazer tal coisa, eu deveria ter feito e não fiz. E você vai trocar na sua cabeça o eu devo fazer por o eu quero fazer. Não use mais eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu devo fazer. Corte do seu vocabulário isso. A partir de hoje, eu quero fazer. Mesmo que você faça algo que você não gostaria de estar fazendo, quando você fala eu quero, você está falando para o seu cérebro. Se eu quisesse eu não faria, eu vou fazer porque eu quero. Aí você não apenas faz o que gosta, mas você aprende a gostar do que faz. O eu quero. Aprendizado do dia. Não é de domingo, não é do feriado, é do Natal não. É do dia. Da hora que eu acordei até agora, o que eu fiz que eu não queria ter feito hoje? Pode ser uma coisa boba. Comer demais. Aí eu não devia ter repetido. O que eu vou repetir? Comi uma vez, mas o olho, ó, com mais. Você já vai mentalizando. Você já vai mudando o comportamento. PCM, ponto concreto de mudança. Tem que ter pensamento nisso. Outro, o que eu não fiz que eu deveria ter feito? O que tem que fazer essa pergunta? Pra você não ficar se achando o bambambam. O bonitão da balachita. Depois eu vou te dar uma balachita para você ver o bonitão lá. Tem gente que se acha bonitão da balachita. Eu não tenho que melhorar nada. Por quê? Porque não faz isso aqui. Porque toda noite eu encontro uma, duas, três. Mas você se concentra numa. Nunca duas, três. É uma. Uma coisa hoje que eu fiz que eu não deveria ter feito. Isso. Pronto. As outras eu estou em paz. Uma que eu deveria e não fiz. Essa. Tá. Pensei. Primeiro, gratidão. Primeiro, quantas bênçãos diárias? Segundo, a quem? Uma coisa só. Uma coisa só. Ah, eu me perdoo porque eu fui egoísta, eu me perdoo porque eu estou cachorro, eu me perdoo porque eu não fui a missa. Não, tem demais. É uma coisa só. Uma para você, uma para o outro e uma a Deus. Depois, aprendizado. O que fiz que não deveria, o que deveria e não fiz. E o último, quarto. Agora que vem o segredo. Propósito. Eu agradeço. Eu peço perdão. Eu aprendo. Já que eu agradeci, já que eu pedi perdão, já que eu aprendi, eu tenho que mudar. Porque cair no buraco é distração. Cair no mesmo buraco é burrice. A pessoa tem que aprender. Aí vem a última. Propósito. O que é o propósito? É a pergunta que eu faço para mim. O que farei amanhã para o meu dia ser melhor do que hoje? Quantas coisas? Quantas coisas? Quantas atitudes? Uma por dia.
Não é muito pouco não, padre. Depois de um ano, você terá 365 novas atitudes. Olha o que é isso. Uma por dia está ótima, mas tem que fazer, precisa fazer, quer fazer, será bom para você fazer. E de manhã, quando você acorda, tem gente que acorda assim, ó. Não, tem que acordar. É hoje é o meu dia. Aí você acorda e vai pensar em quê? Na gratidão de ontem? Não! Você vai se preparar para a gratidão de hoje. Tem muita coisa boa hoje. Você vai ficar pensando nos pecados de ontem? Você vai evitá-los hoje. Você vai ficar lembrando do aprendizado de ontem? Já foi. Mas para hoje você vai acordar pensando em quê? No propósito que você dormiu com ele. Amanhã, para o meu dia ser melhor, eu vou dar um exemplo irreal. Eu vou ter mais paciência com a menina que trabalha comigo. Insuportável. É um exemplo, não trabalho com ninguém não. Eu estou dando um exemplo. Eu coloquei à noite o meu propósito. Eu vou tratá-la bem. Eu vou ter paciência com ela. De manhã, quando eu acordo, eu retomo o propósito. Eu vou trabalhar agora e eu quero ter paciência com ela. Você entendeu o verbo? Eu tenho que ter paciência com ela. Você não vai ter. Eu preciso. Eu quero. Pronto, você já se programou. Você programou antes do sono. Você passou o sono todo com um propósito. E você acordou retomando o propósito. Toda vez que você olhar para ela, que você vê que ela é difícil, etc. Você vai pensar assim, peraí. Ela não está, mas eu estou numa caminhada de tornar o dia de hoje melhor do que ontem. E eu quero ter paciência com ela. Você nota que aquilo que ela fazia que te atormentava, com o passar do tempo não te afeta mais. Não é ela que melhorou, é você que melhorou. Não é ela que ficou mais simpática. Você aprendeu a se blindar contra o mal que vem ante você. Você aprendeu a não se conectar com ela. Resolveu o problema. O que farei hoje para o meu dia ser melhor? O que farei para quem? O que farei para quem? Todo dia você precisa fazer algo para você, para o seu dia ser melhor. Para você. Para você. Aí tem duas perguntas. Que ajuda e faça. O que eu farei para Fátima? Porque eu a conheço. O que eu farei para Vinícius? Eu conheço. Para que o dia dele ou dela seja melhor. Eu escolho uma pessoa que eu conheço para fazer uma coisa boa. Sem ela saber. Fátima, um bombom para você. Padre, por quê? Eu estou fazendo o exercício de melhorar a cada dia. Aí eu tenho que fazer uma atitude para alguém. Hoje eu te dei já cortou o negócio, meu filho. Não é para você contar, não. Mas você sabe, eu fiz um propósito de fazer uma coisa boa para mim, para melhorar o meu dia. Certo? Certo. Mas eu preciso fazer uma coisa boa para alguém que eu conheço. E eu já penso o que ela precisa. Porque se eu conheço, eu sei o que ela precisa. Terceira pergunta. O que eu farei para alguém, para que o dia desta pessoa seja melhor? Este alguém eu não conheço. O que eu farei? Eu não sei. Mas se você está atento, aparece. Eu não sei qual programa de televisão que é, e não precisa aqui relatar, mas tem um programa, parece que alguém veste mendigo, ou passa uma necessidade, e quem ajudava, a pessoa falava, quantas moedas de R$1 você tem? Eu vou multiplicar isso aí por 1000. Você lembra disso? A pessoa geralmente que ganhava, é a pessoa que estava disposta a ajudar alguém, quando este alguém precisasse. Quem é o alguém? Eu não sei. Mas sempre alguém precisa de mim que eu não conheço. Pode ser uma sacola de supermercado, pode ser um sinal no ônibus, pode ser uma palavra gentil, pode ser um banquinho que eu ofereço, pode ser uma ajuda que eu dou. Aí você fechou a sua meditação da noite. Propósito. O que eu farei amanhã para o meu dia ser melhor? O que eu farei para o nome de alguém que você conhece, para que o dia dessa pessoa seja melhor? O que eu farei para alguém,
para que o dia dessa pessoa seja melhor. Um exemplo. Primeiro, gratidão. Quantas bênçãos diárias? Segundo, quantos pedidos de perdão? Primeiro, eu me perdoo. Segundo, eu perdoo quem me ofendeu aquele dia. Terceiro, eu peço perdão a Deus. Depois, aprendizado. O que fiz que não deveria? O que não fiz que deveria? Quarto e último, propósito. O que eu vou fazer amanhã para ser melhor do que hoje? Para mim. O que eu vou fazer para alguém que eu conheço? No meu trabalho, minha família, alguém que eu vou encontrar. O que eu me disponho a fazer para quem não conheço? Acordou amanhã de manhã, pega de novo o propósito. Gente, olha para cá. Claro que isso aqui ninguém é obrigado, né? Seria muito bom para você fazer. Num período curto de tempo, você vai começar a escutar muitas pessoas falando assim para você, ó. O que está te acontecendo? O que você está fazendo? Por quê? Muito rápido você começa a mudar. Mas muda aceleradamente. Por quê? Porque quando você pede perdão, você vê o que você não foi bom para você, o que você não foi bom para o outro, o que você não foi bom para Deus. Quando você faz o aprendizado, você vê o que você está fazendo que não precisa fazer. O que você não faz que é necessário fazer. É bom para você fazer. E você coloca propósito. Quero fazer coisa para mim, eu mereço também. O que eu posso fazer amanhã para o meu dia ser melhor? O que eu posso fazer para alguém que eu conheço, que eu vou encontrar? O que eu posso fazer para alguém? Agora você aprenda a ajudar uma pessoa por dia, todo dia. Repita. Se você ajudar uma pessoa por dia, todo dia, você terá ajudado 365 pessoas num ano. Em 10 anos, você terá ajudado 3.650 pessoas. Olha, para você ajudar essa multidão, não é mole, mas é cada dia ajudar uma pessoa por dia, todo dia. Eu digo para mim de manhã, ajudar uma pessoa conhecida todo dia, ajudar uma pessoa desconhecida todo dia. Eu me forço isso todo dia. Tem dia, já estou encerrando, que eu acordo em casa, vou para o rádio, apresento o programa, volto estudando, fazendo trabalho, estudando, tomo um caldo no almoço, tem tempo de almoçar, vou estudando, tomo um banho, vejo televisão meia hora no jornal, vou estudando, chega à noite, eu não saio de casa, passo o dia todo estudando. O que eu posso fazer para alguém que eu conheço? Uma mensagem. Pego um salmo, uma figura bonita e mando. A pessoa responde assim, nó, esse texto me ajudou. Nó, era a palavra que eu queria ter escutado. Ajudei alguém que eu conheço. Quando eu, no meu caso é um pouco mais simples, mas vocês podem fazer isso. Quando eu coloco, quem me segue lá no Facebook, eu coloco pensamentos, bênçãos. Veja quantas pessoas que eu nunca vi, eu não conheço. Mas a pessoa fala, nossa, me ajudou demais, é o que eu precisava. Não, eu te sigo. Eu estou cumprindo a cada dia o meu propósito. Fazendo uma coisa boa para mim, fazendo uma coisa boa para quem eu conheço, fazendo coisas boas para quem eu não conheço, agradecendo por 5 bênçãos diárias, me perdoando, perdoando quem me fez mal, pedindo perdão a quem eu fiz mal, abandonando o que fiz que não deveria, me propondo a fazer o que não fiz que deveria, fazendo o propósito de ajudar uma pessoa por dia, todo dia. Você conhece o Naamã, o sírio? Você já ouviu na Bíblia? Depois você leia. É 2 Reis 5, 9, 14. Naamã estava com lepra. E Naamã mandou um tanto de tesouro para o rei e falou, ó, receba o meu tesouro, é para você me curar. O rei falou assim, mas que é isso? Quem falou que eu tenho poder de curar você? Vá procurar o profeta. Aí o profeta, deixa eu ver o nome para não errar, Eliseu, falou com ele assim, olha, nem saiu para receber. Ele chegou lá com a cavalaria toda, estava na tenda ficou. Ele mandou só falar com ele, vai no rio e se banha 7 vezes que está curado. Olha o que Naamã respondeu, que é isso? Eu achei que o profeta ia sair, ia levantar os braços, ia invocar a Deus, ia colocar a mão na minha lepra, ia colocar a mão na minha cabeça. Ele não fez nada disso.
pois na minha região tem rio melhor do que esse. Agora que vem a pegada da noite. Um servo dele virou para ele e falou assim: ô Naamã, se esse profeta te pedisse para fazer uma coisa difícil, para você ser curado da lepra, você faria? Naamã: faria. Ele te pediu uma coisa muito fácil. Entra no rio 7 vezes. Se faria uma coisa difícil, faz o fácil. Ele entrou 7 vezes, cada vez que ele entrava e saía, a lepra foi caindo. Ele saiu com uma pele de bebê. Gente, por que eu estou citando esse texto para encerrar? Para você melhorar de vida, você não estava disposto a fazer uma coisa muito difícil? Eu estou. Para salvar o meu irmão, para dar saúde para minha mãe, alguém que eu amo muito, alguma coisa que eu quero, eu pago um preço alto, porque eu quero aquilo. Você também não paga, não? Eu estou ensinando você a ter um dia maravilhoso com coisas simples. Faça porque funciona. Talvez você vai demorar 7 dias como Naamã. A cada dia que você fizer exercício, é um pouquinho de você que vai caindo. É um homem velho que vai caindo. É uma mulher velha que vai ficando pela estrada. Vai aparecendo um ser humano novo. Coisas simples, mas que te cura. 5 bênçãos diárias. Perdoar-se. Desconectar com o mal do outro. Pedir perdão a Deus. Aprender com o que não fez que deveria, aprender com o que fez que não deveria, fazer propósito, o que eu posso fazer para o meu dia ser melhor, o que eu posso fazer para que o dia de fulano seja melhor, o que eu posso fazer por alguém para que seja melhor. Acordou no outro dia, retoma o propósito e vai viver durante o dia, coisas simples, coisas que não demora nada, e você vê uma transformação grande na tua vida. Nós vamos expor o Santíssimo Sacramento, e nós faremos juntos, e você vai ver que é rápido, a explicação é demorada, mas para fazer muito rápido, nós vamos fazer agora juntos, esse propósito de oração, para todas as noites, na sua casa, num hotel, na fazenda, nas férias, aonde quer que você esteja, é uma coisa interior, que você faz quando você aprende rapidamente. E o melhor não é o que você faz na noite anterior, é como você vive o dia de amanhã, e ele vai ser melhor, porque quem agradece, quem pede perdão, quem aprende e quem tem propósito, é só subir, meu irmão, é só crescer, é só decolar. Você conhece gente que já está com 40, 50, 60 anos. Eu não estou falando de posse, estou falando de pessoa. Uma pessoa muito pobre. Muito pobre. Tem gente que está com cartão de crédito com milhões, mas não estou falando de dinheiro, estou falando de coração de pessoa. Pessoas paupérrimas. Por quê? Não agradecem, não pedem perdão, não aprendem com a vida e não têm propósito. Essas 4 coisas que eu estou te dando, não há dinheiro que compre, não há dinheiro que pague, não há lugar que venda. É para você fazer. Faça e você vai começar. E quando você começar a fazer, me conta, né? Eu vou celebrar no Frei Galvão, ou estou ali na barraca do projeto. Padre, estou fazendo aquilo já tem um mês, ó. Me conta um fato concreto. Eu quero concreto, porque não é sentimento que eu estou falando aqui. Não é, não, é real. Você vai começar a melhorar de vida verdadeiramente. Você que é um barril de água, você vai começar a se transformar num barril de vinho. As pessoas vão falar para você, a cada dia que passa você está melhor. E o melhor não vem por acaso. É necessário agradecer, perdoar, aprender e fazer propósito. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site pe.christianshankar.com
Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Olá, povo querido! Estamos iniciando mais um Alegria do Evangelho. Já deu para notar muitas sementes de girassol. Todas as flores são lindas e quanto mais variedade no jardim, mais belo ele se torna. Mas o girassol tem um encanto e o nome vem exatamente daquilo que ele é e que ele sabe fazer de melhor. Ele sempre acompanha o sol. Nós sabemos que o ostensório, aquele objeto sacro da igreja, onde o padre concede sempre a bênção do Santíssimo Sacramento, a maioria dos nossos ostensórios, eles lembram o sol. Não sei se você sabe, a festa de Natal, o dia 25 de dezembro, foi colocada nesta data
porque era a antiga festa pagã do sol invicto. E o sol da nossa fé é Jesus Cristo. O Natal trabalha muito esta questão. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Então o Senhor nasce como luz do mundo, como luz dos povos. E nós somos chamados a sermos cada vez mais discípulos e missionários, seguindo o Senhor. Você já notou que o programa de hoje fala sobre fé, fala sobre opção, fala sobre atitude e principalmente fala sobre o olhar para o alto, o olhar para o céu. Não é uma celebração da missa, mas responda aí da sua casa e você vai entender. O Senhor esteja convosco? Exatamente, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Gratidão agora. Demos graças ao Senhor e nosso único Deus. Dever e salvação. Fique comigo e nós teremos hoje uma viagem maravilhosa para o alto, para que possamos estar sempre buscando aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Alegria, gratidão e muita paz. Difícil. Estou tentando contar quantas sementinhas de girassóis tem aqui, mas o negócio está complicado. Mas eu tenho certeza que tem muita semente de girassol aqui. E olhe que fantástico! Hoje nós já somos mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. E diferentemente deste recipiente com milhares e centenas de sementes de girassol, aqui há uma diferença. Eu pego essa semente, pego essa semente, idênticas. E eu duvido que qualquer pessoa que esteja aqui conosco nesta gravação, e você na sua casa, venha aqui, pegue agora aqui dentro as 3 que eu joguei aqui. Qual que é a pergunta? Tá de brincadeira. É igual, impossível isso. Deus, Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua vida, os teus sonhos não lhe são ocultos e Ele sabe tudo o que você precisa para ser mais feliz. E a sementinha do girassol, ela esconde dentro dela um girassol. A semente não nasceu apenas para ser semente. Ela nasceu para ser uma bela planta, uma bela flor. Quantas e quantas pessoas não gostam de novidades na vida? Jesus vai dizer que o Espírito Santo é aquele que faz novas todas as coisas. Então a primeira coisa que eu aprendo com tanta semente de girassol é estar aberto às novidades da vida. Você tem medo de mudança? Medo de novidade? Talvez um novo emprego, talvez um novo lugar. Você que está mudando de escola, você que está mudando de curso, não apenas por sua vontade, mas as circunstâncias da vida. Você agora está mudando de relacionamento, mudou de namorado, não deu certo, já está paquerando outra garota. O ser humano, ele gosta muito do status quo, ou seja, a minha zona de conforto. Onde eu estou bem. Mudança é visto por muitas pessoas como algo negativo. Mas a mudança, ela esconde o nascimento de algo melhor. Um ciclo se fecha, outro ciclo se abre. Mas eu coloquei aqui o girassol porque a fé na nossa vida, ela tem um tempero especial.
Eu falo muito que a fé é como sal. Você olha um prato muito bonito e você come. Ninguém vê o sal, né? Eu não vejo sal. Eu olho na carne assim, eu não vejo sal. Mas eu... no ponto. Que tempero. Mas se cai muito sal... água. É um pouco disso que a fé realiza na nossa vida. A fé salva, cura e liberta. Mas cuidado, só a fé você pode cair no fanatismo. E quantos crimes já foram cometidos na história humana em nome da fé? Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Eu brinco muito dizendo que nada é melhor do que água. Você com sede, nada mata a sua sede como um copo de água. Mas tem muita gente que morre afogado. A água é bom, demais traz morte. E o girassol me fala sobre esse equilíbrio de viver aqui embaixo, mas de manter os olhos lá em cima. E a igreja sabe disso. Corações ao alto. Minha mãe conta, eu não lembro disso. Eu era pequenino e sempre fui à missa com ela, desde pequenininho. Um dia eu estava na missa, eu já era o maiorzinho, né? E eu brincava de missa em casa, eu estava celebrando missa. Punha um copo de suco de uva, aquele salgadinho fandangos, eu punha assim numa âmbula, como se fosse a hóstia, punha lá no sacrário e ia mudar a roupa, a roupinha de padre. Quando eu vinha para celebrar a missa, meu irmão era mais gordinho, ele tinha tomado suco e comido fandangos. Aí o pau quebrava. A minha mãe, meu filho, você vai celebrar a missa? Você está brigando com o seu irmão? Ele comungou tudo, não largou nada, mãe. Era uma festa. Mas lembrando da minha infância, eu me lembro de uma vez que eu estava na missa com a minha mãe e o padre falava muito lento, assim, para a gente entender as palavras. Então ele dizia assim, e eu fiquei prestando atenção, estava no primeiro banco com ela. Ele disse assim, o Senhor esteja convosco. Todo mundo respondeu, Ele está no meio de nós. Aí o padre fez assim, ó. Aí eu falei com a minha mãe, Ele está no meio de nós. Minha mãe está. Você não precisa ver, não. Ele está no nosso coração, Ele está na palavra, daqui a pouco Ele está na hóstia consagrada. Aí eu entendi. Aí o padre disse, corações ao alto. Todo mundo respondeu, o nosso coração está em Deus. Criança, sabe como que é, né? Falei, mãe, mas que história que é essa? Como que eu vou pôr meu coração lá em cima? A minha mãe, não. Quando fala corações ao alto, é você viver a sua vida aqui, mas manter os olhos em Jesus. Buscar as coisas do alto, ou seja, ser uma pessoa melhor, ser um bom garoto, estudar direitinho. Aí eu entendi que sempre que eu estivesse olhando para Jesus, rezando para Jesus, praticando o que Jesus deixou, eu estaria tendo meu coração lá em cima. É por isso que no programa de hoje eu pedi essa vasilha de semente de girassol. Porque eu não sei se você sabe, o girassol, claro, esse nome já fala o que ele faz. Ele acompanha o sol. E tem gente que diz que à noite o girassol dorme. Só que eu já conversei com quem planta girassol de maneira comercial e ele disse que, na verdade, o girassol ele está acompanhando o sol. Quando o sol se põe, o girassol sabe exatamente onde que o sol está. Na verdade, ele não está dormindo, ele continua acompanhando o astro-rei. O que me chama a atenção, que num dia de chuva, nublado, o céu todo cinza, você vê o girassol assim, ó. Aí você chega perto do girassol, olha para o céu e diz, não estou vendo sol nenhum, então o girassol não está funcionando. Sabe qual é o segredo do girassol? É sentir e ter a certeza de que as nuvens estão no céu. As nuvens não são o céu.
O girassol acredita. Vamos supor que essas nuvens, na sua e na minha vida, são os nossos problemas, as nossas enfermidades, os nossos desafios. Quando você olha para essas coisas, você tem que ter uma fé tipo girassol. Esses problemas estão na minha vida, mas eles não são a minha vida. Eu passo por um problema difícil, mas eu não sou o problema. As nuvens estão no céu. As nuvens não são o céu. Graças ao bom Deus, eu tenho alegria de visitar vários estados do país em um ano, pregações, palestras, treinamentos, celebrações. E é interessante, na época da chuva, o aeroporto cinza, todo mundo meio assim, ressabiado, a chuvinha caindo. Você entra no avião, gente, eu sou encantado com o avião até hoje, como que um trem daquele levanta? Ah, tá tudo certo, mas eu sou encantado com o avião. Aí o negócio começa a correr, aí o piloto pega no chifrinho dele, tá uma empinadinha, o avião tá uma empinadinha e o negócio levanta. Aí você vai vendo a cidade ficando lá embaixo, e ele entra dentro da nuvem. Aí depois que ele entra na nuvem, aí vem a turbulência, aí é nessa hora que você chama, Nossa Senhora, e vai. Passa um tempo, ele voa acima das nuvens. O sol rachando e você vê a chuva embaixo. Quem viaja de avião já viu isso. É fantástico, gente. E eu aprendo com esse exemplo do avião, é que na nossa vida nós devemos ter a certeza que o girassol tem num dia nublado. Eu posso não ver, mas eu sei que ele está lá. Fé não é sentir, fé é saber. A pessoa que vive uma fé sentimental, ela tem fé na hora que a coisa está legal. Se está tudo bem, glória, glória, aleluia. A gente fica assim, ó. É puro poder, né, gente? Pura unção. Jesus. Eu já vi gente que fica um pezinho assim, ó, bem sexy na missa. Jesus. É porque ela está sentindo uma coisa boa. Aí você encontra com uma pessoa dessa e fala, olha, você sumiu da igreja? Não estou te vendo a missa mais. Ah, rezar não funcionou não. Meu marido continuou bebendo, eu perdi o meu trabalho. Você entendeu que ter a fé de girassol não é fácil? É porque o dia que não se vê o sol, o dia que só tem nuvens, tem gente que para de acreditar. Ah, eu não estou vendo, então não existe. Uma nuvem entrou na minha vida, então eu não vou rezar mais, porque meu parente tem câncer, porque meu marido me traiu, o meu filho não obedece. Mas o girassol, ele me ensina a olhar para o alto, porque ele tem uma certeza. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu sei, ele está lá. Aqui é o que talvez nós somos, pequenas sementes. Sementes que serão plantadas, sementes que serão cultivadas. Essas sementes, elas serão plantadas, elas serão enterradas. E eu tenho certeza que essa semente do programa de hoje está sendo plantada no seu coração. É a semente da palavra, a semente da esperança. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família. Tem uma história, eu gosto muito de história, gente, que tinha um navio no alto mar e vinha uma tempestade e o navio era açoitado pelas ondas. E o marinheiro, muito experiente, ele falou, eu tenho agora que descer o mastro. E ele chamou então o marinheiro mais jovem. Falou, olha, está chovendo, mas você pode nos salvar. Se você subir nesse mastro e soltar lá em cima a vela, aquele grande pano, o vento nos ajudará. E ele, como era marujo, eu tenho que obedecer ao meu capitão.
Ele começou a subir no mastro, mas à medida que ele subia, ele foi olhando, assim, ó, e ele viu que ele estava alto, e ele começou a tremer, ele ficou paralisado. O capitão, esperto, né, gritou para ele assim: Marujo! Foi, capitão. Você está com medo. Você está tremendo. Você está paralisado. Porque você está olhando para baixo. Olha para baixo, não. Olha para o alto. E você terá coragem. Você acredita que quando aquele marujo tirou os olhos lá de baixo e começou a olhar para cima, ele conseguiu subir e soltar a vela? A solução dos nossos problemas nem sempre estão embaixo, mas eles se encontram sempre no alto. E aquela palavra gerou no coração daquele marujo um verdadeiro girassol. Ele olhou para o alvo, ele olhou para a meta, ele olhou para cima. E aqui eu te apresento a semente de girassol, não mais dormindo, mas acordada. É esta fé que nós devemos buscar. Buscar olhar para o Senhor, buscar olhar para o alto. Você sabe quais são os 3 animais que você consegue prender em qualquer espaço com o teto livre e eles não vão embora? Te dou a minha palavra, eles não vão fugir. Quem sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, não sabem? O zangão, o morcego e a águia. Isso é comprovado cientificamente que esses 3 animais, quando se encontram presos, eles procuram a saída para baixo e para o lado. São animais que não conseguem ir para cima sem o impulso. Eu já vi isso na minha casa várias vezes. Entra um zangão, o zangão ele cai num vidro. Tinha que você ver isso, olha, o zangão fica assim no vidro, ó. Ele fica só assim, ó. Você pode ficar olhando. Tira a tampa, ele não vai fugir, ele vai rodar, rodar, rodar até morrer. Porque ele está procurando a saída para baixo e a saída para o alto. Morcego. O morcego para voar, ele tem que estar pendurado, cabeça para baixo. Ele solta o corpinho dele, ó, caindo. Ele abre a asinha, aí que ele voa. Se você põe um morcego no chão, ele fica deslizando assim, ó. Ele não consegue levantar voo, ele vai ficar deslizando. E ali ele morre. Por incrível que pareça, a águia, se você vê uma águia levantando voo, se ela está num mastro, num galho, ela também faz assim, ó, aí que ela voa. E se ela está no chão, ela corre, bate a asa, aí que ela voa. Se o espaço é pequeno, ela não tem espaço nem para soltar e nem para dar uma corridinha, ela fica também no chão. Ela não consegue pegar voo sem espaço. Quantas vezes eu e você somos parecidos? Ora com o zangão, ora com o morcego, ora com a águia. Procurando a nossa saída para o lado, procurando a nossa saída para baixo, e não vemos que a nossa saída é para o alto. O girassol me ensina isso, manter os olhos para o alto, manter os olhos em Jesus, manter os olhos em Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o problema que você está enfrentando, mas se você escolher hoje ser um girassol na fé, acompanhar sempre o Senhor, basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Não se desespere, mantenha os olhos fitos no Senhor. Finalizo lembrando de Zaqueu. Zaqueu era um girassol dos melhores.
Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar. Ele era muito baixinho, não sei se de estatura, mas na palavra, essa baixeza é o seu apego à matéria, é o seu apego às coisas que passam. Ele sobe no arbusto para ele queria ver Jesus. O que acontece no texto? Ele queria ver Jesus, só que Jesus passava ali só por causa dele. Jesus estava ali por causa de Zaqueu. Tanto que havia uma multidão. Jesus não fala o nome de ninguém. Ele diz assim: Zaqueu, hoje eu quero estar na tua casa. Eu fundei na minha pastoral, lá no Santuário de Frei Galvão em Divinópolis, a Pastoral Zaqueu. O que significa Pastoral Zaqueu? Eu digo assim para as pessoas: hoje eu vou almoçar na tua casa. Pastoral Zaqueu. Jesus foi, o padre também está indo. Você entende isso? Procure olhar para Jesus. Não tire os olhos do Senhor. Porque o girassol, mesmo em dia nublado, ele sabe aonde está o sol. Mesmo que nós estejamos vivendo dias nublados, problemas, enfermidades, saibamos, o Senhor está presente e Ele cuida de nós. Finalizo com o dever de casa. Plante um girassol, pega uma sementinha, cultive essa flor, ou tenha na sua casa artificial. Olha, esse é natural. Pensei que era artificial, é natural, bonito. Tenha na sua casa um belo girassol. Quando as coisas apertarem, saiba, a solução vem do alto. A solução vem de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Louvo a Deus pelo dom da sua vida e por você se permitir estar agora comigo para mais uma meditação da Quaresma. Hoje celebramos o terceiro domingo da Quaresma. E o tema que nós vamos refletir é a respeito do demônio mudo e as confissões sacrílegas. Ou seja, o demônio que impede a fala e daquele que vai confessar e esconde o pecado. É esta reflexão que Santo Afonso quer fazer-nos pensar, refletir e não ter vergonha da confissão, mas ter vergonha de pecar. Como o tema de hoje é confissão, eu até coloquei aqui a minha estola sacerdotal, que eu a uso também nas confissões, convidando você a esta conversão, a esta mudança de vida e a pedir a Deus a graça de não ter medo de confessar, não ter medo de chegar perto do Padre. Nós devemos ter medo de pecar, não é de confessar. Esta é a reflexão que Santo Afonso de Ligório nos propõe. Lucas, capítulo 11, versículo 14, nos diz: estava expulsando um demônio e ele era mudo. Então aqui nós temos mais um exorcismo de Jesus, expulsando um espírito do mal que impedia que aquele homem falasse. Era um demônio mudo. E Santo Afonso reflete o seguinte: o demônio mudo de que fala o Evangelho, aí você pode ler aí no
Lucas capítulo 11, pode ler do versículo 1 até terminar aí o milagre. Esse demônio mudo, ele é um espírito infernal que procura fazer os cristãos se calarem na confissão dos pecados. Depois de primeiro nos ter cegado para não vermos o mal que cometemos e a ruína que nos preparamos ofendendo a Deus. Então, meus caros, quantas pessoas têm vergonha de confessar, e espero que não seja você esta pessoa, mas quantas pessoas escondem pecados na hora da confissão? Há alguns que nem se confessam, e há outros que na confissão escondem pecados. Então, Santo Afonso está falando que este espírito mau é a tentação do mal que nos faz calar na hora da confissão, com respeito humano, para não contarmos os nossos pecados, para não nos confessarmos. E além de mudos, ele nos torna cegos, para não vermos o mal que cometemos. Quantas pessoas hoje perderam a noção de pecado? Ah, não, esse negócio de pecado tem isso, mas não. Pecado é o que é pecado para mim, se não é, tá valendo. São pessoas que, além de mudas para Deus, se tornaram também surdas. Surdas à palavra de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. E aqui, além de mudo e surdo, mudo para não confessar, surdo para não ouvir a palavra, tem muita gente cega, que não consegue ver o mal que eles praticam ao cometer pecados, e assim atraem para si mesmos a ruína, a destruição. O salário do pecado é a morte. São João Crisóstomo vai dizer: o demônio faz em todas as coisas o contrário do que Deus faz. Se você quiser entender como que o demônio age, ele age fazendo ao contrário de Deus. Deus faz uma coisa, ele quer fazer ao contrário. Veja aqui, o Senhor colocou vergonha no pecado para não cometermos, mas depois de o havermos cometido, anima-nos a confessá-lo, prometendo perdão a quem se acusa. Então Deus colocou no nosso coração a vergonha para que não pecássemos. Mas se caíssemos em tentação, correríamos para a confissão para purificar o nosso coração e para alcançar o perdão. E isso é que Deus fez. O demônio, ao contrário, inspira confiança ao pecador com a esperança do perdão, mas cometido o pecado, cobre-o de vergonha para que não se confesse. Então veja o que o diabo faz. Ele inspira o pecador a pecar. Não, pode pecar, depois você se confessa. Pode pecar, depois você recebe o perdão. E uma vez que esta pessoa peca, o demônio coloca no coração dela a vergonha de confessar. Aquilo que era vergonha do pecado, hoje a vergonha é de confessar. Não se tem vergonha de pecar, mas morre de medo de chegar perto de um padre para se confessar. Quem está colocando este medo no coração? Quem não quer que você se confesse? Quem é o primeiro interessado para que o seu pecado permaneça? Não é Deus. Não é Deus. É o próprio demônio. A confissão é o abraço misericordioso do Pai. É o filho pródigo voltando. Mas o mal, ele diz para você: confessar com o padre. Padre é um homem igual você mesmo, só? Para que ir lá? E para outros? O padre vai te xingar, viu? Você vai ter coragem de contar isso para o padre? Como que o padre vai ficar te olhando depois disso? Então esses pensamentos vão entrando no coração de muitos e vão nos afastando da confissão, para que aquele pecado permaneça,
para que aquela mancha vá contaminando o nosso corpo inteiro. Atenção. Os miseráveis convertem em veneno o remédio que Jesus Cristo nos preparou com o seu precioso sangue e ficam presas com uma dupla cadeia, cometendo depois do primeiro pecado outro mais grave, o sacrilégio. Então as pessoas que têm vergonha de Deus, vergonha de confissão, transformam em veneno o remédio que Jesus Cristo nos trouxe, que é o perdão. Porque escolhendo permanecer no pecado, a pessoa escolhe ficar longe de Cristo. Hoje nós estamos vivendo um mundo de cabeça para baixo, né, gente? Muitas pessoas tomam raiva da igreja porque querem que a igreja abençoe pecado. Quer que a igreja aplauda o pecado. Como Deus, nós devemos odiar o pecado e convidar o pecador à conversão. Porque é uma frase muito perigosa e dita fora do contexto, é uma frase errada. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Não, ele ama o pecador desde que este procure a conversão. Deus não aplaude pecador, aquele que está lá e quer ficar lá. Veja o pai do filho pródigo, se ele foi no chiqueiro passar a mão na cabeça do filho. Não foi. O filho foi, o filho que volte. Deus, ele ama o pecador à medida que aquele pecador quer se converter, quer mudar de vida, quer abandonar o pecado. Aí sim, a frase é correta. Se, pois, te queres salvar, não tenha vergonha de uma boa confissão. As feridas gangrenosas levam à morte, e tais são os pecados calados na confissão. São chagas da alma que se gangrenaram. Então a pessoa que tem dificuldade de confessar, e ela vai confessar, e na hora da confissão ela ainda esconde pecado, e geralmente o pecado escondido é aquele que mais precisava ser confessado, ela está tendo dentro da sua alma feridas que vão contaminando o seu corpo todo, a sua alma, o seu espírito. Neste tempo da quaresma, procure uma boa confissão, mas derrame no ouvido do padre, mas fale tudo, sem reservas, principalmente os maiores pecados, os pecados mortais. O sacerdote está ali não para te condenar, mas para te perdoar, para te orientar. O padre é o amor do coração de Jesus. Claro, ele vai te orientar, ele vai te corrigir, mas é por amor. Nós devemos ter vergonha de pecar, não é vergonha de confessar. Olha o que falou Sócrates, olha que interessante. Meu filho, vergonhoso é o entrar nesta casa, mas não o sair dela. Sócrates estava falando com seu discípulo, que à noite frequentou uma casa um pouco duvidosa, deveria ser um prostíbulo, né? E ele teve vergonha de, ao sair de lá, que alguém o visse. E Sócrates vai dizer, olha, pior do que sair de lá é permanecer lá. Então, se nós entramos no pecado, o sair dele não é uma atitude de vergonha. A vergonha devia ser entrar. É como se Sócrates falasse com seu discípulo, você não teve vergonha de entrar, por que você agora está com vergonha de sair? Pior do que sair é ficar aí. Sai, cai fora. Se nós entramos no pecado, o mais vergonhoso é ter entrado. E vergonha maior é ficar. Qual é a graça? Qual é a bênção? É o sair. É a confissão. É a conversão. É o arrependimento. Coisa vergonhosa
é ofender a um Deus tão grande e tão bom, mas não o é confessarmos o pecado cometido e livrar-nos dele. Ou seja, a vergonha é ofender a Deus que é tão bom para conosco. E não é vergonha confessar para ficar livre daquele pecado. Então o que as pessoas não têm vergonha? De ofender a Deus. E o que elas têm vergonha? De confessar para ficarem livres daquele pecado. Quer dizer, isso quem faz é o demônio. Tudo que Deus faz, ele faz o inverso. Então nós não temos que ter medo de uma boa confissão, mas medo de permanecer naquele pecado. Essa semana mesmo foi a confissão do clero, semana passada, né? Eu me confessei com o padre Paulo Sérgio, que é o nosso vigário geral. Ali com ele falei da minha vida, falei dos meus pecados, das minhas fraquezas. Um irmão sacerdote que me concedeu o perdão, que me orientou. Quer dizer, qual a vergonha de chegar perto de um sacerdote e falar: olha, eu pequei, padre, me perdoe. Porque o sacramento da confissão, ele não é direto com Deus, passa pelo sacerdote. Porque Jesus disse aos seus discípulos: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês retiverem serão retidos. Então aí é um gesto de humildade. Você se aproximar de um homem, um pecador como você, mas que ali é canal da graça de Deus, é ministro da igreja, ministro ordenado, capaz de perdoar os seus pecados, os nossos pecados. Então não tenha medo de confissão, tenha medo de pecar, tenha medo de abandonar a Deus, tenha medo de ficar longe de Deus. E quando você for se confessar, pode dizer ao padre: estou acompanhando as meditações da Quaresma com o Padre Christian, tem tempos que eu não me confesso, e ele disse que eu não precisava ter medo de confessar, eu tinha que ter vergonha de pecar. Por isso eu estou aqui e quero te pedir, padre, me ajude a fazer uma boa confissão. O sacerdote aí da sua cidade, da sua paróquia, ele vai te ajudar. E você sai de lá, ó, leve, com o peso que é tirado das suas costas. Isso é graça de Deus. Isso é bênção de Deus. E olha, Santa Maria Madalena, Santa Margarida de Cortona, Santo Agostinho e tantos outros santos que eram grandes pecadores, como que eles começaram a trilhar a santidade? A partir do momento que eles confessaram os seus pecados, que eles se arrependeram e voltaram para o Senhor. Santo Agostinho, bispo de Hipona, enquanto jovem, era um devasso, um depravado. E a sua mãe, Santa Mônica, só rezando e clamando a Deus por ele, rezando e clamando a Deus por ele. E quando ele confessou o seu pecado, quando ele se arrependeu, ele se transformou num homem de Deus. Chegou a ser bispo de Hipona. Se você não leu, leia as Confissões de Santo Agostinho. Ele vai dizer: ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Quer dizer, um homem que mudou de vida. O ser humano muda de vida. Você pode ser uma pessoa melhor. Não acredite nas pessoas que dizem: ah, você não muda, você vai beber a vida toda, você vai ser um safado a vida toda, você não tem jeito. Não, tem jeito sim. Para Deus você tem jeito sim. Deus confia em você, Deus espera por você, Ele está com os braços abertos para te perdoar, para que você tenha uma vida nova. Não tenha medo de Deus, não fuja de Deus, não fuja de confissão. Tenha vergonha de pecar e não de confessar os pecados para ser perdoado. A vergonha é no pecado, não é na confissão. Realmente o demônio tem feito ao contrário tudo o que Deus fez. Deus colocou vergonha no pecado e alegria na confissão. Hoje as pessoas têm alegria para pecar, mas têm vergonha de confessar. Que coisa, né, gente? Como que o diabo
muda tudo aquilo que Deus faz. Por isso precisamos vigiar. Precisamos vigiar. E Santo Afonso vai dizer: ânimo, coragem, tem ânimo e fale tudo a um bom confessor, a um bom padre. Dá glória a Deus para que você possa confundir o demônio. Quer dizer, a pessoa que procura uma confissão, uma pessoa que se arrepende, ela confunde o demônio. Como diz no Evangelho: quando saiu do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não acha. Quer dizer, o demônio fica totalmente perdido, cego no tiroteio, azeitona em boca de banguela, não é assim? Quando você confessa, você é perdoado, você expulsa o mal da sua vida, esse demônio fica perdido, sem saber de onde veio e para onde vai. Depois de teres confessado bem, prepara-te para novos e mais violentos assaltos da parte do inimigo infernal. Ou seja, você confessou, prepare a tentação. Prepare as provações. Prepare a tua alma. Oração e vigilância. Há pessoas que dizem: quando eu mais rezo, mais assombração me aparece. Não é que isso seja verdade, mas não é totalmente mentira. Enquanto a pessoa está agradando o demônio, ele o deixa em paz. Quando a pessoa está voltando para Deus, para ser uma pessoa melhor, aí a tentação aperta. Porque ele está perdendo, ele não quer perder. Ele não quer perder. Ai de quem o deixa entrar novamente depois de o haver expulso. Uma pessoa cometia um pecado, ela estava agradando o mal e ela não vigia e aquele mal volta. A pessoa confessou e depois ela está cometendo o mesmo pecado, o pecado pior. Este mal haverá de voltar. O último estado do homem virá a ser pior do que o primeiro. Se a pessoa já estava ruim, deixando aquele espírito voltar, ela fica pior. Uma pessoa que rompe com o demônio e começa a fazer laços com ele novamente, ela vai piorar e muito. É por isso que a confissão é força de Deus e requer arrependimento. Uma vez arrependido, não cometer mais. Uma vez arrependido, não fazer aquilo mais. Pela graça de Deus. Padre, mas eu conseguirei não pecar mais? Não. Todos nós vamos pecar, porque nós somos pecadores. Mas não pecamos por vontade, não pecamos por decisão, não pecamos por falta de vergonha, pecamos por fraqueza. E Deus acolhe um pecador arrependido. Por isso, orai e vigiai. Orai e vigiai. Vamos colocar aí nos comentários. Vergonha é permanecer no pecado. Graça de Deus é poder confessá-los. Vamos escrever isso aí? Vergonha é permanecer no pecado. Graça de Deus é confessá-los. Que através da confissão vem o perdão. Através da confissão vem o perdão. Feche os seus olhos e vamos rezar. Ó meu amado Jesus, iluminai o meu espírito, a fim de que nunca mais me deixe obcecar pelo espírito maligno a cometer de novo o mesmo pecado. E de novo e de novo. Pesa-me de vos haver ofendido e proponho com a vossa graça antes morrer do que tornar-me a ofender-vos. Morrer que pecar. Este é o PCE de hoje, o ponto concreto de esforço. Durante todo o seu dia, repita esta ejaculatória sempre que você lembrar. Antes morrer que pecar. Antes morrer que pecar. Antes morrer que pecar. Mas se por desgraça recair e pecar de novo, dai-me força para sempre vencer o demônio mudo e confessar-me
sinceramente ao vosso sacerdócio, aos vossos sacerdotes. Tirai da minha boca todo demônio mudo que me impede de confessar os meus pecados. Peço-vos, Deus Todo-Poderoso, que atendais propício às minhas humildes súplicas e que em minha defesa estendais o braço da vossa majestade. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Anote aí no seu caderninho: antes morrer que pecar. Este é o PCE de hoje. Antes morrer que pecar. Fugindo do pecado, nós estaremos alegrando o coração de Deus. E na nossa reflexão de amanhã, nós vamos continuar pensando neste estado miserável das pessoas que caem em pecado. O que acontece no coração de alguém que recai no mesmo pecado? Então vamos aprofundar também este tema, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você, Deus abençoe. E aqui, no nosso canal Luz e Vida, haverá transmissão da Santa Missa hoje, às 8 horas da manhã, com estudo bíblico, às 10 horas, adoração ao Santíssimo, e 19 horas, a missa da noite. Participe conosco. Que Jesus permaneça ao nosso lado, que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal. Um ótimo domingo e até nossa próxima reflexão.